Você sabia que metade dos trabalhadores aponta o dinheiro como maior causa de preocupação, diz essa pesquisa? E pior, um outro dado entregue pelo Serasa diz que 84% dos brasileiros têm a saúde mental afetada por conta de dinheiro. E qual que é o problema de tudo isso? Essas preocupações acabam levando essas pessoas à depressão, à ansiedade, à insônia e muitos outros problemas emocionais e acaba acarretando em problemas familiares, conjugais, profissional, entre outros. Por que eu estou falando isso aqui com vocês hoje? Eu sei muito bem que esse tema é pesado, não é um tema muito fácil de se falar, muito menos de ouvir, mas eu preciso compartilhar isso aqui com vocês, porque eu já fiz parte desses números. Sim, eu já passei por um momento aí de depressão na minha vida, no qual eu perdi totalmente o sentido de viver, eu não queria conversar com pessoas, eu não queria fazer mais nada. E tudo isso causado por questões financeiras. Por um momento de dívida que eu entrei e eu não conseguia ver solução, eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel. Então hoje eu quero compartilhar com vocês como eu consegui vencer essa depressão. Bom, se é a sua primeira vez aqui nesse canal, muito prazer. Eu sou o Gleidson, consultor financeiro, e aqui nesse canal eu ajudo pessoas a organizarem suas finanças, quitarem suas dívidas, realizarem investimentos para conquistarem os seus sonhos da melhor forma possível. Então eu já quero te convidar. Se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu tenho lançado por aqui durante todas as semanas. Bora lá para o vídeo? Então, como eu mencionei aí para vocês aqui na introdução desse vídeo, eu já passei por um momento de depressão. Isso não foi constatado por médicos porque eu não procurei ajuda médica. Eu não procurei psicólogos nem algum outro profissional ali da saúde. Mas eu sei que foi um momento de depressão porque eu perdi totalmente o sentido da vida. Eu não queria me relacionar mais com as pessoas, eu não queria muitas vezes ir na casa nem dos meus familiares. Eu queria ficar ali deitado na cama, chorando ali as mágoas, né? Chorando as pitangas por conta da situação em que eu me encontrava. Bom, para quem é seguidor raiz aqui do canal, já até sabe um pouquinho da minha história. Mas se você chegou aqui, se é a sua primeira vez, eu vou compartilhar um pouquinho com você para que você entenda como eu cheguei nesse momento aí de depressão. Eu sempre fui muito bem organizado financeiramente, desde quando eu comecei a trabalhar, desde os meus 18 anos, eu anotava tudo que eu ganhava, tudo que eu gastava, eu conseguia guardar um dinheiro todos os meses, eu nunca tinha entrado em dívidas. Eu me casei bem cedo com a minha esposa, e ali nós decidimos ir lá para o Brás. Nós morávamos no interior de São Paulo, e decidimos ir lá para São Paulo, no Brás, comprar roupas para revender. Então nós começamos a revender ali na casa dos nossos amigos, dos nossos familiares, e o negócio foi crescendo ali numa proporção muito grande. Nós conseguimos comprar o nosso carro, conseguimos comprar o nosso terreno em uma cidade vizinha, nos mudamos para uma outra cidade, que era a cidade vizinha onde nós compramos o nosso terreno, e ali nós decidimos que era hora de abrir o nosso comércio, nosso ponto físico. Porque até aquele momento nós só vendíamos no porta a porta. E beleza, abrimos a nossa loja no dia 10/6/2017. Eu lembro muito bem essa data, porque ela ficou fixada na minha mente, porque quando nós abrimos a porta daquela loja, não foi nada do que nós esperávamos. As despesas aumentaram demais, né? Agora nós tínhamos ali o aluguel do imóvel, nós tínhamos reposição de estoque, impostos, tínhamos que tirar o nosso salário daquele comércio. Só que as vendas não eram nada expressivas. Nós ficávamos ali, muitas vezes dias sem realizar uma venda e as contas chegando. E com isso, eu comecei a me endividar. Primeiro, antes de me endividar, eu já fui logo vender o meu carro, que estava financiado. Depois, ainda assim, não resolveu muita questão, já precisei voltar para o mercado de trabalho, a minha esposa ficava ali na loja e eu ficava nos momentos em que eu não estava trabalhando. A minha esposa também precisou voltar para o mercado de trabalho e nós tentávamos ali manter aquela loja e não tinha nada que resolvia. Então eu comecei a parcelar fatura de cartão de crédito, eu comecei a solicitar empréstimo consignado, comecei a solicitar empréstimo pessoal, fiquei ali com a minha conta no negativo, o famoso LIS, cheque especial. Então o meu salário caía da empresa que eu trabalhava e o negativo já comia tudo e ali estavam os juros crescendo cada vez mais. E ali eu comecei a entrar num momento de tristeza profunda cada vez mais. Então, por muitas vezes eu me lembro como se fosse hoje, eu estava ali naquela loja, eu estava ali esperando chegar clientes, né? Só que quando alguém passava em frente à loja, ficava olhando para a vitrine e dava de entrar ali para o estabelecimento, eu ficava assim na minha cabeça, ai, tomara que não entre porque eu não quero conversar, eu não quero atender ninguém. Só que eu sabia que eu precisava vender, mas eu estava num ponto que eu não queria nem conversar, nem com o cliente, eu não queria ir na casa dos meus familiares,
na casa dos meus pais, na casa dos meus sogros, e a minha esposa ali meio que tentando segurar a barra. Nesse momento nós acabamos nos afastando também da igreja que nós participávamos, então o nosso espiritual, principalmente o meu espiritual, ficou mais abalado ainda, né? Porque se a gente não está ali... Claro que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês depois, nós não temos que basear a nossa fé totalmente em igrejas, mas nós sabemos que nós vamos ali, muitas vezes, para alimentar também o nosso espírito, ouvir uma palavra, ter comunhão ali com as pessoas. E eu cheguei num momento que eu não queria mais ir para a igreja, eu não queria ir para casa de familiares, eu não queria sair com amigos. Eu ia trabalhar na empresa que eu estava trabalhando porque eu precisava do dinheiro. E eu atendia ali na loja que nós tínhamos porque eu também precisava daquele dinheiro. Então, eu cheguei no fundo do poço mesmo. Muitas vezes eu comecei a me indagar assim, nossa, mas qual que é o sentido da vida? Né? Não estou vendo mais sentido em viver. Eu nunca cheguei assim ao ponto de tentar algo contra a minha vida, né? Mas isso nunca passou pela minha cabeça. Mas eu cheguei a indagar qual era o sentido da vida, né? Porque eu não via mais sentido em viver. Então eu precisei ali tomar algumas decisões, eu precisei buscar algumas ajudas, alguns auxílios para que eu pudesse sair daquele fundo do poço em que eu me encontrava. As dívidas elas aumentavam ali cada vez mais. Eu nunca cheguei a deixar nada atrasado. O que eu falo que eu fiquei endividado é porque eu ficava parcelando fatura de cartão de crédito, pegava um empréstimo ou a minha conta no negativo, mas nada que o meu nome fosse para o Serasa, a SPC, nada disso. Isso para mim, nossa, daí que iria complicar mais ainda a minha situação, porque eu não queria ver o meu nome restrito. Então por isso eu fazia de tudo ali, pegava um empréstimo aqui e ali, o que muitas vezes não é o aconselhável também, mas como eu não tinha um direcionamento, eu não tinha conhecimento ali na área, eu acabava fazendo essas questões de pegar um empréstimo para pagar outra coisa, mas eu ficava cada vez mais me afundando ali nas dívidas e os sentimentos depressivos vindo à tona cada vez mais. Então eu quero compartilhar com vocês o que eu fiz, o que eu precisei fazer para vencer aquela depressão, para sair ali daquele momento que era um caos na minha vida. E a primeira coisa que eu precisei fazer era voltar a alimentar o meu espírito, tratar a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus, realmente ter um relacionamento íntimo e sincero ali com o Pai, conversar com Ele, falar sobre a minha situação, porque Deus Ele sabe tudo o que está passando nas nossas vidas, mas Ele quer nos ouvir também. Hoje eu sou o pai, então a minha filha está aprendendo a falar ainda, né? Mas eu gosto muito que ela venha falar comigo, que ela venha pedir alguma coisa. Muitas vezes eu sei o que ela quer, só que eu quero ouvir ela falar, eu quero ouvir ela me pedir aquilo para que eu possa dar ali com tanto amor, com tanto carinho. E a mesma coisa é Deus conosco. Ele quer nos ouvir, então nós precisamos buscar esse relacionamento com Ele cada vez mais. Então eu comecei ali a ter mais momentos de orações. Na verdade, eu voltei a ter, né? Porque por muito tempo ali, meses até, eu fiquei sem orar, sem agradecer. Então eu voltei a ter esses momentos de oração, de devocional, de leitura da palavra, né? Leitura da Bíblia. Eu sei que muitas vezes a gente não quer, tá com uma preguiça, ou quer fazer outra coisa, ou tá lendo e não está entendendo aquele contexto ali, muitas vezes algumas palavras difíceis, então é importante a gente buscar uma versão mais atualizada para que a gente possa ali ter um entendimento maior e pedir também, né, para o Espírito Santo nos revelar a palavra. Então eu comecei a buscar isso diariamente, constantemente. Nós retornamos a congregar em uma outra igreja, não voltamos para aquela que nós íamos, mas procuramos uma igreja na qual ali fosse acolhedora, na qual nós nos sentíssemos bem. Então nós retornamos ali a congregar também, a participar ali dos eventos com os jovens. Muitas vezes eu ia contra a minha vontade. A minha esposa ali ficava me chamando, né, me pressionando, vamos lá, temos que ir. E eu ainda lutando contra aqueles sentimentos depressivos, mas eu me esforçava para ir, para estar ali junto com o pessoal. E isso foi uma das principais coisas que me ajudaram a vencer aquele momento de depressão que eu estava passando. A segunda coisa que me ajudou e muito a vencer a depressão foi o apoio familiar. Sim, principalmente da minha esposa. Como eu já mencionei aqui, ela por muito tempo ela foi a base do nosso lar, na questão ali de oração, na questão de segurar realmente a barra, de me incentivar, de me encorajar. Mesmo quando nós estávamos ali num momento bem difícil, ela vinha com palavras ali de encorajamento. Hoje eu sei que por muitas vezes ela também não estava aguentando, estava difícil para ela aquela situação. Mas mesmo assim, ela estava ali me encorajando, me incentivando, e isso foi sensacional para que eu pudesse vencer aquele período, aquele ciclo ali que eu estava passando. Porque tudo na nossa vida é momentos, tudo na nossa vida é um ciclo, e a gente precisa aprender a encerrar aqueles ciclos. E hoje eu aprendo, hoje eu entendo por que eu passei daquele momento, o porquê que eu passei por toda aquela situação. Mas, quando a gente está passando aí por um vendaval, por uma tempestade, a gente não entende.
né? A gente está ali se afogando muitas vezes, não vê saída, não vê alternativa. Hoje eu entendo. E a minha esposa, ela nunca foi assim de me culpar, né? Eu me sentia muita culpa pela situação em que eu nos coloquei. Mas a minha esposa, ela nunca foi de me culpar. Ela sempre me apoiou, me incentivou para que nós pudéssemos resolver tudo aquilo. Então, esse foi um dos pontos principais também que me ajudaram a vencer a depressão. A minha família não sabia que nós estávamos passando ali. Eles sabiam poucas coisas, né? Porque nós começamos a vender o carro, nós precisamos, eu não contei para vocês aqui também, mas chegou um período que nós precisamos entregar a nossa casa que nós morávamos e fomos morar no fundo da loja que nós tínhamos ali. Então isso para mim também acabava me atormentando demais, eu me sentia muito mal com aquilo. E eu estava morando no local ali, no meu trabalho, né, que era a loja que tinha nos levado àquela situação, então isso para mim também foi um ponto muito difícil. Então a nossa família sabia que nós estávamos passando por dificuldades financeiras, mas eu nunca cheguei a abrir isso com eles, que o quanto nós estávamos devendo, o que estava acontecendo, ou então os meus sentimentos depressivos, eu nunca cheguei a falar isso com eles, mas eles sempre estavam assim, nos apoiando, conversando com a gente, quando nós íamos visitar eles, eles assim, tratavam a gente assim, sempre com amor, com muito carinho, com cautela, não ficavam perguntando muitas coisas, porque sabiam que eu não queria ficar respondendo, então esse apoio familiar foi a base também para que eu pudesse vencer aquele momento depressivo. E se você está assistindo esse vídeo e está passando por um momento depressivo, busque apoio familiar. Se a sua família não está te apoiando, busque um apoio de algum amigo, principalmente de algum profissional, né, que foi um erro que eu cometi, eu acabei não buscando, mas busque um apoio, pessoas ali que vão te orientar, te direcionar e te motivar, te encorajar, para que você possa sair dessa situação. Caso você tenha alguém que está passando por momentos de depressão, seja esse apoio, seja essa motivação para essa pessoa também. Ajude ela a sair, a encerrar esse ciclo o mais rápido possível. A terceira coisa que eu tive que fazer para vencer aquele período de depressão foi tomar uma decisão, dar um basta. Sim, porque eu fiquei passando ali por aquele momento por quase 3 anos. Foi de 2017 até o finalzinho ali de 2019, o início de 2020. Então, por muito tempo eu fiquei empurrando as coisas, eu não queria resolver aquela questão financeira realmente, eu ficava pegando empréstimo aqui e ali para cobrir só aquele momento, eu não queria entender como que estava a minha situação financeira como um todo. Eu não tomava a decisão de alimentar o meu espírito, de realmente buscar um direcionamento, um auxílio de Deus, o que Ele queria para a minha vida. Então, a partir do momento que eu decidi, bom, eu preciso dar um basta nisso aqui, não posso mais viver dessa maneira. Por mais difícil que seja eu sair dessa situação, mas eu preciso sair, porque no lugar que eu estou, eu não consigo mais permanecer. Então, a partir do momento que eu tomei aquela decisão, que eu fui em busca de mudar ali a minha vida espiritual, que eu fui em busca de retornar a congregar em uma igreja, que eu me esforçava para sair com os amigos, para ir na casa da família, que eu fui em busca de orientação financeira, aí sim que as coisas começaram a mudar na minha vida também. Então, se você está passando por um momento de depressão, eu sei que não é fácil ouvir isso, mas você precisa realmente se decidir a sair desse momento, a sair desse ciclo, que ninguém pode decidir por você. A minha esposa, ela queria decidir por mim, mas essa decisão precisava partir de dentro para fora. Então, se você está passando por isso, decida hoje mesmo sair desse momento o mais rápido possível. A quarta coisa que me ajudou a vencer a depressão foi, após a decisão, um planejamento financeiro. Sim, você está aqui num canal de finanças. Se é a sua primeira vez por aqui, eu falo muito sobre organização, planejamento financeiro, investimentos e tudo mais. Essa é a minha vida hoje, depois que eu passei por tudo isso. Só que enquanto eu não decidi iniciar um planejamento financeiro, entender realmente como estava a situação, tanto da minha vida financeira pessoal como do meu comércio, as coisas não mudaram e eu não conseguia sair daquele ciclo de depressão. Então, por muito tempo, eu pensava assim, nossa, eu não quero mais nem visualizar como que está isso aqui, como que estão os números, deixa eu só pagar isso aqui hoje, isso aqui amanhã, o que dá para pagar, o que não dá. E quando essa situação se resolver, aí sim, eu vou buscar um auxílio financeiro, eu vou buscar fazer um planejamento financeiro. Só que enquanto eu não decidi, enquanto eu não tomei as rédeas da situação, as coisas não mudaram. Eu continuava ali no vermelho, eu continuava devendo, com empréstimos, eu precisei listar tudo aquilo, planilhar, ter ali um direcionamento. Eu fui em busca, né, de orientações aqui pelo YouTube, eu fui fazer cursos para entender como realmente mudar a minha vida financeira, como realmente tomar o controle das minhas finanças, e quando eu aprendi a fazer isso no passo a passo,
foi que eu consegui ir quitando cada uma das minhas dívidas, comecei a iniciar a minha reserva de emergência e ali, junto com as demais coisas anteriores, que é o relacionamento com Deus, o apoio familiar, decisão, a depressão ela foi ficando cada vez mais pequena até o momento que eu venci ela por completo. Então, se é o seu caso, se você está com problemas financeiros e por isso acabou te levando aí a um ciclo de depressão sem fim, você precisa tomar as rédeas da sua situação financeira também. Você precisa aprender a montar um orçamento, a começar a formar uma reserva de emergência, a ter um planejamento para a quitação das suas dívidas. Não importa se vai ser em 1 ano, 2, 5, 10, não importa. O que você precisa é realmente ter um plano para que você possa iniciar e sair dessa situação de uma vez por todas. A quinta coisa que me ajudou a vencer a depressão, bom, agora o tema já começa a ficar até mais tranquilo, né? Eu já começo até a sorrir, porque no início é realmente um tema pesado, a gente começa a compartilhar, a lembrar, né? Mas o que me ajudou a vencer aquele ciclo de depressão também foi utilizar o passado como aprendizado e não como âncora. Sim, porque naqueles quase 3 anos que eu passei ali naquele momento depressivo, eu ficava lembrando o que eu tinha feito de errado. Nossa, mas por que eu abri o meu comércio sem ter um planejamento financeiro? Nossa, mas por que eu fiz isso? Por que eu solicitei aquele empréstimo? Por que eu parcelei a fatura de cartão? Por quê? Por quê? Por quê? E eu ficava sempre recordando o que eu tinha feito de errado, ao invés de eu olhar para aquilo e tirar como aprendizado. Bom, eu fiz aquilo, foi uma situação difícil, não deveria ter feito, mas agora eu aprendi e não farei mais. Somente quando eu aprendi a utilizar o que eu tinha feito de errado como aprendizado, foi aí que eu consegui vencer a depressão. Então, se você fez muitas escolhas ruins, difíceis no passado, seja questões financeiras ou sejam qualquer outras decisões que você tomou aí incorreta, olhe para isso como aprendizado. Escreva aí, comece a refletir o que você fez, o porquê que você chegou nessa situação e o que você vai fazer para não repetir mais isso. Então, o que você precisa fazer é realmente utilizar os seus erros como aprendizado e não como âncora, te mantendo lá naquele ciclo de depressão sem fim. O sexto passo, que realmente concretizou e selou com chave de ouro a minha vitória contra a depressão, foi começar a ajudar pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu havia passado. Sim, porque quando chegou ali, meados de 2020, eu já tenho vídeos contando aqui no YouTube, mas chegou a pandemia, nós já estávamos ali organizados financeiramente, estávamos começando a formar a nossa reserva de emergência, chegou a pandemia, fechou todo o comércio, nosso contrato de locação da nossa loja estava vencendo, e ali nós decidimos que nós iríamos encerrar. Por que a gente ia manter aquela loja se ainda não estávamos tendo lucratividade da forma que nós queríamos? E naquele momento ainda, o comércio estava todo fechado. Então nós decidimos encerrar, eu fui trabalhar em uma empresa, minha esposa em outra, e ali eu começava a dar dicas, orientações para as pessoas, porque todo mundo estava muito preocupado, né, com como iria ser a questão da saúde, mas também a questão financeira. Então eu começava a dar dicas, orientações para as pessoas sobre as finanças, o que elas poderiam fazer, porque nós estávamos muito bem ali equilibrados, estávamos crescendo cada vez mais. Até que chegou um momento que a minha esposa teve a ideia: por que você não começa a trabalhar com isso? Somente você falando, as pessoas não estão conseguindo aplicar. Foi então quando eu comecei a direcionar de perto as pessoas em tudo que se diz a vida financeira. Seja organização, planejamento, investimento, quitação de dívidas, planejamento de aposentadoria e tudo mais. E quanto mais eu ajudava aquelas pessoas, e muitas dessas pessoas estavam passando pela mesma situação que eu havia passado, endividamento, tristeza, depressão profunda, quanto mais eu ajudava aquelas pessoas, mais eu me sentia fortalecido e mais eu sentia que eu estava cumprindo o meu propósito de vida. Então foi nesse momento que eu encontrei realmente qual o meu propósito, né? Então hoje, é justamente isso que eu faço diariamente. Eu trago conteúdo sobre finanças aqui para vocês, eu trago conteúdo de finanças nas minhas demais redes sociais, eu atendo diariamente pessoas através da consultoria financeira, através da mentoria financeira. Eu tenho uma comunidade que se chama Comunidade Organizando o Meu Dinheiro. Ali eu atendo diversas pessoas ao mesmo tempo, sempre com o mesmo foco, com o mesmo objetivo: tratar as finanças das pessoas para que elas possam ter uma relação cada vez melhor com o seu dinheiro. Então, isso acabou fechando aí, selando com chave de ouro a minha vitória contra a depressão. E agora eu quero saber de você. Esse compartilhamento que eu trouxe aqui hoje te ajudou de alguma forma? Você está passando por um momento de depressão, ou conhece alguém que está passando, ou você já venceu, ou está na etapa final aí, quase vencendo, e tudo que eu trouxe aqui para você te esclareceu, te motivou, te incentivou e te trouxe aí uma luz no fim do túnel que realmente tem saída para você?
Deixe aqui nos comentários, eu quero saber. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu também vou ter o prazer em ler e te responder. Se você chegou até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então, caso você não seja inscrito, mais uma vez eu já quero te convidar. Se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu tenho lançado por aqui durante todas as semanas. Deixe o seu like aí para fortalecer o canal e me incentivar a trazer cada vez mais conteúdos de valor para você também. Já aproveita e encaminha para aquele seu amigo, para aquele seu familiar, que você sabe que ele está passando por esse momento de depressão, muitas vezes por conta do dinheiro, ou se não for em relação ao dinheiro, qualquer outra área também, mas já encaminhe esse vídeo para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai ajudar e muito. Nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau!